Programa Transformando Vidas, com apóstolo Rovilson e apóstola Cristiane de Oliveira. Muito bom dia, você que tem acompanhado o programa Transformando Vidas. Prazer muito grande poder estar falando com você, levando a palavra, uma palavra que transforma, uma palavra que cura, uma palavra que motiva, uma palavra que exorta, porque a palavra de Deus tem essas funções, Para um ela está exortando, para outro ela está motivando, para outro sendo liberado uma palavra de cura, uma palavra de libertação. Então a palavra de Deus, ela tem esse poder de fazer isso na vida das pessoas. Então, privilégio muito grande quando a gente pode pregar a palavra de Deus, não somente na televisão, mas na igreja, no avivalar, no núcleo, e onde nós ministramos a palavra do Senhor. Então, é um privilégio muito grande, meu amado. Nós temos o nosso programa, na segunda-feira, das 7h30 às 8h, você que nos acompanha, e também aos sábados, das 7h30 às 8h, temos a reprise de um dos programas na madrugada de sábado para domingo. Então, às vezes a pessoa, por exemplo, ela não tem como nos acompanhar, e geralmente, por exemplo, a madrugada, por que a madrugada? Muitas pessoas, elas não conseguem dormir à noite, Não somente o nosso programa, não somente para alcançar aqueles que estão chegando aí das noitadas, mas principalmente aqueles que não conseguem dormir à noite, está passando um momento difícil, um momento aí talvez de depressão, um momento assim que perde o sono, Você vira para um lado, vira para o outro, não consegue. Então você que está nos assistindo, meu amado, tem uma solução. A solução é Jesus Cristo. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Então entregue, tá bom? Porque quando o nosso caminho não é de Jesus Cristo, ele pertence a quem? No mundo espiritual, ninguém fica neutro no mundo espiritual. Eu não sou, eu não sou de Jesus. Se você não é de Jesus, automaticamente você é de quem? Então, do inimigo. Então cuidado com isso, porque o inimigo vem para matar, roubar e destruir, mas Jesus vem para dar vida e vida em abundância, tá bom? Você vai acompanhar agora a vinhetinha do nosso congresso, em Poste Caldas, e também das redes sociais, e logo em seguida nós retornaremos e vamos falar um pouco sobre a salvação. Uma das coisas mais importantes na nossa vida depois que nós nascemos, Porque se nós nascemos, nós estamos caminhando para um fim. A partir do momento que você nasceu, dizem, muitas pessoas, que você já vai ficando velho. Então, nós estamos caminhando para um destino final. Todo ser humano caminha para um destino final. Então, depois dessa chamada do nosso programa, nós vamos estar falando sobre a salvação. Igreja Evangélica Avivamento para as Nações e Projeto Resgatando Crianças para Jesus apresenta 11º Congresso Alcançando Níveis Maiores. Alcançando Níveis Maiores. Nos dias 22, 23 e 24 de setembro. Em um lugar que dispensa comentários. Hotel Fazenda Poços de Caldas. Venha conciliar um final de semana agradável e aprender a palavra de Deus ao lado da sua família e de sua célula. Não perca tempo e faça já uma caravana com a sua família, com a sua célula e, é claro, com a sua igreja. 11º Congresso Alcançando Níveis Maiores. Preletores, Apóstolo Rovilson e Apóstola Cristiane de Oliveira. Louvor, com o Ministério Avivamento para as Nações, reunindo vozes de todas as idades. Para mais informações ou pagamento em até 3 vezes no cartão pelo PagSeguro, acesse o nosso Facebook. 11º Congresso Alcançando Níveis Maiores. Realização: Igreja Evangélica Avivamento para as Nações, um lugar de avivamento.
Glórias a Deus. Nós esperamos você nesse congresso, até você de Poços de Caldas, nós conseguimos aí um preço bem acessível. Então você pode usufruir, né? Final de semana maravilhoso. Entre em contato conosco, faça a sua inscrição. Já temos aproximadamente umas sete ônibus lotados, né? Indo para esse congresso. O alvo nosso é 10 ônibus lotados. Nós estamos trabalhando, vocês aí também de Machado, Campos Gerais, Serrania, Alfenas. Nós esperamos, meu amado, que você possa fazer uma caravana aí, né? Não, uma van, lotando uma van e vindo para o congresso. Você vai ter contato com todos os nossos missionários. O pastor Juarez também vai estar pregando em uma das noites ali do congresso. Vamos estar ministrando, os líderes nossos, evangelistas, né? Os líderes estratégicos vão estar todos aí, orando por você, motivando, né, a caminhada com o Senhor Jesus Cristo. Então, nós te esperamos nesse congresso, meu amado. Será um congresso assim impactante, o 11º congresso, no Hotel Fazenda em Poços de Caldas, tá bom? Então entre em contato conosco, faça a sua inscrição e também leve alguém, nem aberto. Olha, eu não sou evangélico, eu posso ir no congresso? Pode, claro que pode. Ali você vai ter contato com a palavra do Senhor. Nós vamos ter na sexta-feira o casamento comunitário e também renovação de aliança, e você é o nosso convidado especial, tá bom? Então, final de semana assim, especial. A vida espiritual, também entretenimento, a comunhão, nós vamos ter momentos de comunhão, o auditório, né, do hotel, ele cabe ali muitas pessoas, então maravilhoso. O refeitório também, nós estamos conseguindo aí, por exemplo, nós vamos estar fechando o hotel só para nosso grupo, e aí a gente pode ter, por exemplo, música ao vivo, música evangélica ao vivo. Nós vamos ter também apresentações durante o jantar. Vai ser assim um momento muito especial nesse congresso, tá bom? Então, você é o nosso convidado especial, em nome de Jesus. Você que tem a sua palavra, nós vamos ler Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 12. Então, Filipenses 2, a partir do versículo 12, nós vamos falar sobre a salvação e algo que foi conquistado, né, na cruz do Calvário. Jesus Cristo conquistou a nossa salvação, e o que nós devemos fazer com a nossa salvação? Será que é simplesmente ir à igreja, participar dos cultos? Será que é só isso, a nossa salvação? Resume só nisso. Hoje eu vou à igreja aos domingos, né? Durante a semana a gente não lê Bíblia, não ora, e só aos domingos aquela religiosidade. O que a Bíblia fala a respeito disso? Claro que não é só um local na Bíblia onde fala sobre isso, que Paulo fala, mas também você vai ver o Senhor Jesus Cristo falando muito sobre isso, sobre nós temos um compromisso sério com Ele. Você vai ver os apóstolos falando, e vamos ler agora o que o Paulo fala. Assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas em minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor. Então veja bem, esse versículo 12 já mostra que a salvação, nós temos que colocar em ação. Então, já não é algo, por exemplo, que simplesmente está ali envolvido na religiosidade de simplesmente ir ao culto, voltar, e na outra semana ir ao culto e voltar. Então, a palavra de Deus não trabalha com essa possibilidade, porque essa possibilidade é uma possibilidade, por exemplo, de pessoas religiosas, né? Então, a palavra de Deus não trabalha com isso. Então, coloque a tua salvação em ação. Eu pergunto, o que você tem feito, né? Você já recebeu Jesus como Salvador da sua vida? Você já frequenta uma igreja? Já se batizou nas águas? O que você tem feito com a tua salvação? O que você tem feito com ela? Você tem colocado em ação? Você tem procurado a cada dia crescer espiritualmente? Você tem procurado a cada dia a se envolver na obra do Senhor, nos projetos do Senhor?
Porque uma coisa é o meu projeto pessoal, todos nós temos os nossos projetos pessoais, e a outra coisa é o projeto do Senhor, né? Nós temos, você vê que, por exemplo, você vai encontrar muitas situações na Bíblia onde fala que nós podemos lutar, né, pela nossa vida pessoal, pelos nossos ideais, pelos nossos sonhos. E uma coisa é o projeto do Senhor aqui na terra, e o Senhor quer também que nós, né, desenvolvamos um projeto dele na nossa vida. Então, quando, por exemplo, você começa a desenvolver a tua salvação, que é muito importante, claro que a partir do momento que você vai buscando o Senhor, o teu relacionamento com Jesus vai aumentando, o Senhor vai revelando aquilo que Ele quer de você. Então todos nós, você vê que quantos ministérios tem, né? As pessoas são líderes de célula, são pastores, são apóstolos, são evangelistas, dentro aqui da nossa igreja, quantas pessoas trabalham envolvidas na obra do Senhor. Então, é uma maneira de nós colocarmos a salvação, desenvolver a nossa salvação. Então, uma pessoa, por exemplo, que frequenta uma igreja um certo tempo, né, e está ali parada, não se desenvolve, não busca, então é um perigo muito grande, porque se perde a salvação também. Claro que existe uma corrente teológica que diz que não, é uma grande mentira de Satanás isso. Quando você lê a Bíblia com atenção, estuda, você vai ver que não existe essa possibilidade na palavra de Deus. É uma corrente teológica que surgiu aí no meado do século XX, e tomou força, né? Porque isso já vem de alguns tempos atrás, tomou um pouco de força, quer dizer, uma vez salvo para sempre. E não existe essa possibilidade, porque o próprio Jesus disse que nós temos que ser fiel até a morte. E se eu trabalho com essa possibilidade de uma vez salvo, e eu não vou lutar para crescer espiritualmente, então pode ter certeza absoluta que qualquer hora dessa você volta servir o reino das trevas novamente. Então nós temos que tomar cuidado com isso, porque eu não encontro isso na palavra de Deus. Eu leio a palavra de Deus todo ano, né, de capa a capa, eu nunca encontrei essa possibilidade, nunca encontrei. Isso aí é uma teoria, né? Não vou dizer que não é nenhuma teologia, mas é uma teoria que muitas vezes é lançado e as pessoas começam a aderir àquilo ali, e nós formamos aqueles crentes religiosos dentro da igreja que não se compromete com nada, porque se uma pessoa sabe que não precisa crescer espiritualmente, que não precisa fazer nada para que ele seja salvo verdadeiramente, então ele vai ficar só desenvolvendo o seu projeto pessoal. Então a Bíblia não trabalha com essa possibilidade, tá? A Bíblia não. Você pode ler várias versões, ler com atenção, porque a melhor maneira de nós estudarmos a Bíblia é pela Bíblia, porque livro é livro, Bíblia é Bíblia, livro é escrito por homens, e Bíblia escrita por Deus. O Espírito Santo de Deus é o autor da palavra do Senhor, né? Então, ele que inspirou os homens a estarem escrevendo a palavra do Senhor. Então, o apóstolo Paulo diz aqui, né, põe em ação a salvação de vocês com temor e tremor. Além de colocar em ação, eu colocar com temor e tremor, sabendo que eu estou diante de um Deus sério. A palavra de Deus diz lá em Hebreus: horrenda coisa é cair na mão de um Deus irado, um Deus vingador. E isso muitas vezes as pessoas não gostam de falar, né? Mas é a realidade. A palavra de Deus, ela coloca a pessoa numa posição. A palavra de Deus é uma espada de dois gumes. Então a espada geralmente ela não vem ali para trazer simplesmente uma cócegazinha, né? A palavra ela vem ali para que a pessoa possa tomar uma posição. Então, desenvolva a tua salvação com temor e tremor. Versículo 13: pois é Deus quem efetua em vocês tanto querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dele. Então, veja bem, quando nós lemos, por exemplo, a oração do Pai Nosso, Jesus começa dizendo: seja feita a tua vontade. Ali Jesus se coloca como filho de Deus, como um homem. E ele não veio aqui para fazer a vontade dele, mas a vontade de Deus. Então, quando nós lemos, por exemplo, o versículo 13 aqui, pois
é Deus quem efetua em vocês tanto querer quanto o realizar. Então, você pode ver que é Deus que vai determinar as coisas na minha vida. Porque quando você aceita Jesus, meu amado, a primeira situação, né, que nós devemos, ou posição que nós devemos tomar, é a vida de renúncia. Vida de renúncia não é fazer aquilo que eu quero, mas aquilo que o meu Senhor determinou para eu fazer. Então nós podemos ver aqui, é Deus que efetua em nós tanto querer como realizar, de acordo com a boa vontade dele. Então quando nós nos colocamos na presença de Deus, para que seja feita a vontade dele na nossa vida, é claro que você que está começando agora com Jesus, está nos primeiros passos com o Senhor Jesus, você não vai entender muito essa situação a qual eu estou me referindo, esse episódio da palavra de Deus a qual estou me referindo. Mas com o decorrer do tempo, o teu relacionamento com o Senhor, a busca, né, mais intensiva pelas coisas do Senhor, a leitura da palavra, tudo aquilo que é proporcionado para um crescimento espiritual, você vai entender. Você vai entender perfeitamente aquilo que Deus quer de você, ou porque você, por exemplo, foi chamado. Então, nós lemos, por exemplo, que Jesus diz: muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Por quê? Você foi chamado, você está dentro de uma igreja. Agora, se você, por exemplo, não se desenvolve ali, né, espiritualmente, você não busca, não cresce espiritualmente, o que vai acontecer no futuro? Você não tem uma certa preocupação daquilo que pode acontecer no futuro com relação à tua salvação. Veja bem, eu estou falando de salvação. É uma das coisas que nós temos que ter muito cuidado, porque do outro lado da vida, quando nós partirmos daqui, nós vamos encontrar o quê? Será que simplesmente um sentimento ou um pensamento? Será, olha, eu tenho um sentimento que eu vou para o céu. Será que é isso? Não? Um sentimento? Será que basta um sentimento ou eu tenho que fazer algo? Aqui diz que nós temos que colocar a nossa salvação em ação. Aqui não está dizendo sentimento, se eu sinto ou não. Aqui é uma questão de atitude, não é? Por que muitas pessoas elas ficam paradas dentro da igreja, não agem, não lutam, não crescem espiritualmente? Por que acontece isso? Por quê? Eu não estou dizendo pessoas novas, mas você que já tem algum tempo, o que você faz? Toda igreja, ela dá uma condição para a pessoa crescer. Não é? Tanto é que, por exemplo, uma pessoa chega na igreja, daqui a um tempo ela se torna um evangelista, se torna um pastor, se torna um professor. Por que ela se tornou aquilo ali? Por quê? Porque ela buscou, ela teve atitude, ela cedeu, né, aos apelos, ela teve um comprometimento com aquilo que foi passado do púlpito, né, para que a pessoa tome uma atitude verdadeira, se colocou ali como um atalaia, se colocou na brecha para fazer a obra do Senhor, e aí ele está colocando a salvação em ação. Né? Então, quando nós chegamos, por exemplo, num relacionamento maior com o Senhor, nós vamos entendendo o porquê que nós estamos dentro de uma igreja, o porquê que nós fomos chamados. Por que nós somos chamados? Será que o Senhor, por exemplo, estamos aí com mais de 7 bilhões e meio de pessoas no planeta Terra, o Senhor nos escolheu simplesmente para eu mudar de uma igreja para outra? Foi para isso? Que para eu mudar de uma igreja para outra, para eu ficar sentando no banco ali, ouvindo a palavra todo domingo, voltando e volta no outro domingo? Primeiro que já está errado, isso é a religiosidade, porque a palavra de Deus, quando você, por exemplo, tem contato com a palavra de Deus, se envolve, a palavra de Deus é movida pelo Espírito de Deus. O Espírito de Deus, na vida de uma pessoa, ela não consegue, mediante todas as situações que nós vemos, as pessoas caminhando para o abismo eterno, vivemos no mundo do caos, um caos terrível nesse mundo, e a pessoa indiferente com tudo aquilo, e dentro de uma igreja.
Por que a pessoa está indiferente com tudo aquilo? Porque a sua salvação não está sendo desenvolvida. Ela não está colocando a sua salvação em ação. E ela não buscou. Ela busca o seu querer. Ela busca os projetos para a sua vida. Agora, é errado eu buscar os projetos para a minha vida? Eu não sei. Se for prioridade, é errado. Porque a própria palavra diz, Jesus ministrando ali em Mateus capítulo 6, ele diz que primeiro nós devemos buscar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas à nossa vida. Será que Jesus falou isso aí só para um determinado grupo de pessoas? Não, ele falou para todos nós. Não falou só para um grupo de pessoas. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Agora, nós podemos buscar os projetos pessoais? Podemos. Desde que a gente não coloque isso como prioridade, em primeiro lugar na nossa vida. Então, o próprio Jesus ele fala que nós devemos acrescentar, tesouro no céu. Agora, por que ele fala isso? Porque, veja bem, nós estamos de passagem aqui no planeta Terra. Quando você sair daqui, você vai levar as tuas riquezas, os teus projetos, como que você vai fazer? Então, por exemplo, se você passou um bom tempo aqui só nos seus projetos e deixou as coisas de Deus lá em terceiro, quarto plano, como é que vai fazer? A tua salvação está sendo colocada ali em ação. Você tem permitido, por exemplo, tanto querer como efetuar, o realizar de Deus na tua vida? Você tem permitido isso? Tem permitido? Eu estou falando de salvação, aquilo que é eterno, aquilo que depois que eu sair daqui, que eu morrer, eu vou ter que dar conta, eu vou ter que responder diante de Deus por aquilo, quem eu fui, o que eu fiz, diante da sua palavra. Eu vou ter que responder, porque quando eu partir daqui, eu não tenho direito de escolha de mais nada. Então, a salvação, aquilo que um dia você encontrou Jesus como Salvador da tua vida, você tem feito o que com isso? Essa é a pergunta, minha amada. O que você tem feito? Eu recebi Jesus, eu fui batizado nas águas, A partir do momento que você recebeu Jesus e você foi batizado nas águas, você está colocando a tua salvação em ação. Mas parou por aí? Quando nós lemos lá, por exemplo, Colossenses capítulo 3, diz que agora, já que nós fomos batizados com Cristo Jesus, nós morremos para esse mundo, nós temos que buscar as coisas do alto. As coisas do alto. Aí você pergunta, isso não é fanatismo? Não, isso é santidade. Isso é crescimento. Isso é colocar a salvação em ação. É entender, trocar, por exemplo, esses momentos que nós vivemos aqui na terra, de passageiro, por coisas eternas. É uma troca assim excelente, de sabedoria muito grande, porque nós estamos de passagem aqui, minha amada. Então, o que você tem feito com a tua salvação? Tá? Ou, não, que legal, eu vou à igreja, eu conheci um grupo de pessoas ali, bacana. Bom, quem está começando é muito bom, mas colocar a salvação em ação vai bem além disso, minha amada. No próximo programa nós vamos continuar. O que você tem feito com a tua salvação? Algo precioso que Jesus, ele conquistou por nós. E muitos homens de Deus trabalharam, lutaram para que outras gerações pudessem entender tudo isso, meu amado. Então, o que você tem feito com a tua salvação? Que é uma preciosidade. O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Não é? Então, o que você tem feito, meu amado, com a tua salvação? E hoje se fala pouco da salvação, Nós estamos trabalhando mais a mente do ser humano para a vida aqui na terra. É bom a gente ter, ser abençoado aqui na terra, sim, mas nós estamos de passagem aqui, meu amado. O que você tem feito com a tua salvação? Quero orar por você. Bom, salvação é algo precioso que foi conquistado na cruz do Calvário, foi derramado sangue, os apóstolos também, para que a palavra de Deus pudesse chegar a outras gerações. Eles sofreram, lutaram, nossos antepassados também lutaram para que a palavra chegasse até nós,
colocaram a salvação em ação. E o que você tem feito? Próximo programa nós vamos continuar. Quero orar por você. Momento de oração com o apóstolo Rovilson. Pai amado e glorioso, na autoridade que seu Filho amado Jesus Cristo nos deu, para nós pregarmos a palavra, porque, Senhor, o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Nós estamos de passagem aqui, tua palavra diz que nós somos peregrinos e forasteiros aqui na terra. A cada segundo, pessoas estão morrendo, pessoas estão partindo para a eternidade. O cemitério não termina a vida de ninguém. Senhor amado e glorioso, dê sabedoria, Senhor, para que nós levemos a tua palavra e para que, através da pregação da tua palavra, Senhor, as pessoas possam entender, ó Deus. Porque, Pai, nós podemos ter tudo, mas se nós não estivermos desenvolvendo a nossa salvação, nós estamos dentro de uma igreja e correndo o risco de viver na eternidade um abismo eterno. E nós não queremos. Nós não queremos que nenhuma pessoa venha se surpreender com isso. Mas nós lutamos a cada dia desenvolvendo a nossa salvação, em nome de Jesus. No próximo programa nós continuaremos. Igreja Evangélica Avivamento para as Nações e Projeto Resgatando Crianças para Jesus apresenta 11º Congresso Alcançando Níveis Maiores. Alcançando Níveis Maiores. Nos dias 22, 23 e 24 de setembro, em um lugar que dispensa comentários, Hotel Fazenda Poços de Caldas. Venha conciliar um final de semana agradável e aprender a palavra de Deus ao lado da sua família e de sua célula. Não perca tempo e faça já uma caravana com a sua família, com a sua célula e, é claro, com a sua igreja. 11º Congresso Alcançando Níveis Maiores. Preletores, Apóstolo Rovilson e Apóstola Cristiane de Oliveira. Louvor, com o Ministério Avivamento para as Nações, reunindo vozes de todas as idades. Para mais informações ou pagamento em até 3 vezes no cartão pelo PagSeguro, acesse o nosso Facebook. 11º Congresso Alcançando Níveis Maiores. Realização: Igreja Evangélica Avivamento para as Nações, um lugar de avivamento. Você quer ficar por dentro das novidades do nosso ministério? Então curta a nossa página oficial no Facebook, Igreja Evangélica Avivamento para as Nações. Lá você confere tudo o que vai acontecer em nosso ministério. E para você que é jovem, também pode nos acompanhar em nossa página, Aviva Jovem Oficial, ou pelo nosso canal no YouTube, TV Aviva as Nações. Ministério Avivamento para as Nações, conectando você no trono de Deus.